Olá, bom dia! Está no ar o nosso Check-up Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. O programa de hoje é dedicado à saúde e beleza dos seus dentes. Cuidados básicos podem prevenir problemas e te proporcionar dentes saudáveis. Os nossos convidados vão falar sobre implantes, clareamento e as famosas facetas e lentes de contato. Dados do IBGE mostram que 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos perderam 13 ou mais dentes. O cuidado é essencial. O segredo da cor super branca e do formato alinhado é uma lente de contato, só que para os dentes. Pense em uma película que envolve toda a superfície do dente. Quanto mais fina, mais natural. As lentes de contato têm apenas 3 milímetros de espessura, mudam a cor e disfarçam imperfeições. Hoje já existem scanners que reproduzem a arcada dentária do paciente. O processo leva poucos minutos. Este aparelho vai gravando o interior da boca e, olha só, automaticamente as imagens já aparecem ali. O dentista faz o projeto e o protético cria essas lentes. Eliseu trabalha neste mercado há 10 anos. Depois de passar por impressoras a laser e maquinários de produção de molde, a lente toma forma, mas o acabamento é feito à mão. O cantor Gustavo Lima apostou no tratamento e fez uma transformação. Ficou com dentes maiores e mais brancos. Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê. O sertanejo Mariano até postou fotos enquanto cuidava do sorriso. A salvação conceder. E o Neymar, foca no sorriso. Olha como tem dente ali. Nego do Borel relembrou dia desses nas redes sociais como ele era e como ele tá hoje. Espelho, espelho meu, existe dente mais branco do que o meu? Meu dente tava todo podre e torto. Olha o que Deus fez comigo. E dá pra ficar aqui até amanhã falando dos famosos que hoje têm dentes branquinhos, retinhos, perfeitinhos. Boa parte desses artistas do sorriso perfeito passou pelas mãos do dentista das celebridades, Rafael Puglisi, que trabalha com odontologia estética. Claro que é um assunto super delicado, né? Afinal, mexe com a imagem, com a autoestima. Afinal, é o sorriso, tá na cara. E quando um artista pega pra falar do assunto, aí dá uma resenha longa. Tão distante, se arrumando demais pra... No programa Check-up Saúde de hoje, temos o prazer de receber dois grandes especialistas. Seja bem-vindo, Dr. Hércules Almiliati, reabilitador oral. Bom dia, eu que agradeço o convite. Temos aqui também a cirurgiã bucomaxilo, doutora Marta Salim. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Alice. Bom dia a todos. É sempre muito bom estar aqui no Check-up Saúde. Doutor Hércules, vamos começar pelo básico. Muita gente usa faceta ou o nome lente de contato. O que é o quê? O que é faceta, o que é lente? Como que a gente diferencia? Na verdade, a faceta e a lente de contato são praticamente o mesmo tipo de trabalho. É uma terminologia mais técnica. A faceta, normalmente, ela tem uma espessura um pouquinho maior e a lente de contato são peças mais delicadas, muitas vezes até quase que transparentes, se assemelhando até uma lente de contato mesmo que são usadas nos olhos. Então, essa terminologia acabou ficando justamente pela espessura. Então, hoje se refere mais à espessura do que necessariamente a técnica ou o material empregado. Ambas podem ser feitas com material porcelana e, resumindo, seria mais em termos da espessura. Agora a gente fica curioso, né, quando olha um artista com a boca diferente e aí surge aquela dúvida, será que está com faceta? O que será que aquela pessoa fez de diferente? Será que colocou aparelho? E aí, doutor, conta pra gente como é que a gente diferencia o que a pessoa fez na boca. Tem como saber que a pessoa fez faceta, se ela desgastou ou não o dente, como que é? Porque tem gente que a gente até se desconcentra, né? Vai conversar, não consegue, fica com aquele olho ali em cima da boca mesmo. Como que a gente identifica? Isso é uma pergunta até
interessante e envolve algumas reflexões para você poder dar essa resposta de forma mais simples. Mas, de uma maneira geral, nós poderíamos dizer que todo trabalho, quando ele bem feito e fica em harmonia com o sorriso, com o rosto do paciente, ele não deveria ser identificado com facilidade. Que a ideia dos sistemas restauradores é imitar o natural. Então, sempre quando nós procuramos fazer um trabalho reabilitador, no caso as facetas ou as lentes, a ideia é que você devolva uma harmonia do sorriso para a pessoa sem que necessariamente você identifique. Agora, é claro que alguns casos chamam a atenção, principalmente até famosos, que normalmente eles colocam as peças, as lentes ou as facetas na arcada superior e muitas vezes não fazem arcada inferior. Então isso acaba criando um contraste muito grande, né? Como em cima um dente muito branco e embaixo um dente mais escuro. Então, normalmente são esses detalhes que acabam denotando e você identificando, né? Porque normalmente você tem uma harmonia ali no sorriso. E também é muito comum em relação à idade. Hoje nós vemos pessoas mais idosas com dentes muito brancos. E a gente sabe que fisiologicamente, com o envelhecimento, os dentes também têm um processo de envelhecimento natural. Então, normalmente, não são dentes extremamente brancos e claros, né? E aí, às vezes, denota que algum trabalho reabilitador, alguma peça artificial foi usada naquele sorriso. Então, alguns detalhes podem chamar a atenção. E, doutor, também aparece muito na mídia quando a gente olha, o artista às vezes quer mostrar os bastidores ali do tratamento, igual o Kevinho. Ele tirou as facetas e mostrou os dentes todos desgastados, todo mundo ficou assustado, ficou um pouquinho esquisito. É seguro, doutor? O que acontece? Aqueles dentes ficam mesmo todos igual um triângulo pequenininho? A resposta é não, nem sempre isso acontece. Hoje, os trabalhos, graças à evolução dos materiais e, claro, com as devidas indicações para cada caso, nós temos aí sistemas que permitem a construção, como nós já falamos antes, de peças extremamente finas, peças extremamente delicadas, como lentes de contato, chega às vezes a ser transparentes. E isso, graças à evolução dos materiais e aos sistemas adesivos, que essas peças são coladas nos dentes, nós necessitamos de cada vez mais peças finas e delicadas. Muitas vezes até se fala, mas eu posso colocar uma lente, uma faceta sem desgaste nos dentes? É possível sim, com as devidas indicações, é possível desgastes mínimos. É o que nós chamamos hoje de uma odontologia minimamente invasiva. Então, é possível sim nós construirmos reabilitações com peças extremamente finas, com muito pouco desgaste ou preparo dos dentes que receberão essas facetas ou essas lentes. É claro que isso não são para todos os casos. Tem dentes que já muitas vezes possuem uma grande quantidade de restaurações, muitas vezes essas restaurações precisam ser retiradas, precisam ser trocadas. Às vezes dentes que estão muito mal posicionados precisam muitas vezes de uma adequação para poder fazer o preparo. Então, nem sempre aquela situação ela é real. E nem sempre aquilo deveria ser mostrado, né? Porque é uma situação, às vezes, que denota, muitas vezes, que parece que foi feito um trabalho que sempre é feito daquela forma. Igual se mostrasse uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia digestiva, eu acho que ninguém ia encarar. Colocar uma prótese de silicone, não tem que mostrar o transcirúrgico, né, doutor? Na verdade, eu sou um pouquinho contra, mas às vezes as pessoas fazem isso, curiosidade. Às vezes, por curiosidade, para mostrar, então... Mas, fui lá, guardei dinheiro, que eu sei que muita gente aí em casa sonha em ter a sua faceta, seu sorriso branco, alinhado dos artistas. Só guardar dinheiro basta? Faceta é para todo mundo? Se puder pagar, dá para fazer? Não, eu sempre falo que a resposta também não é tão simples assim. Eu acho que se você tem vontade de mudar o seu sorriso, de ter dentes mais claros, renovados, eu acho que a conduta sempre correta é procurar um dentista, um especialista que trabalhe nessa área e ele sim vai poder fazer a indicação precisa. Muitas vezes
os tratamentos, eles acabam podendo ter assim, indicações até exageradas, mas em alguns casos a própria ortodontia, a utilização de aparelho e um clareamento, que é o que nós vamos falar em seguida, muitas vezes ele é o suficiente para harmonizar o sorriso daquela pessoa sem necessariamente alguma intervenção restauradora, né? Então, nada melhor do que consultar um profissional para saber realmente se aquele caso está indicado para a utilização desse tipo de procedimento restaurador. E por falar em sonho, muita gente também sonha em colocar o famoso implante dentário. Doutora Marta, conta pra gente, o que é o implante? Então, Alice, o implante dentário, né, que é o sonho de muitas pessoas que perdem o dente, ele, na verdade, é um objeto, né, a gente chama de pino, e tem duas fases. Uma fase que você instala dentro do osso e a fase seguinte, que é a fase da reabilitação, que é a fase de construir a prótese, né, Hércules? Perfeito. E aí se faz também de forma estética e ajustada. Os implantes, eles têm um período, que é o período moderno, né, que foi a partir da década de 60, e que eles são muito seguros, são biocompatíveis, isso é, não existe chance de rejeição, de perda desse implante por problemas, né, de não adaptação. Tinha muito isso, né? A pessoa falava, rejeitei um implante. Hoje não tem mais isso. Não, na verdade, não existe rejeição, porque o titânio, que é o material que é feito o implante, ele é biocompatível, tanto que se usa próteses articulares, né, médicas de titânio, próteses da ATM e também próteses dentárias, né, a parte interna que fica em contato. Mas você pode perder o implante? Sim. Você pode perder o implante pelos mesmos motivos que você perdeu o dente, exceto cárie. O implante ele não é corroído pela bactéria, mas ele pode afetar o osso ao redor do implante e você perder esse implante. Então não adianta, olha, perdi meu dente, vou colocar um implante e nunca mais eu vou perder. Não, você tem que cuidar dos dentes, cuidar da saúde bucal para manter esse implante por um longo período. Hoje a gente tem implantes de quase 60 anos, né, de instalados, desde que sejam feitos de forma adequada e mantidos saudáveis dentro da boca. Aí vamos falar então agora da poupança implante, né? Você está lá sonhando com o seu implante também e a gente quer saber da doutora Marta. Implante é para todo mundo? Tem uma história aí de que precisa do osso? Como que funciona, doutora? Bom, o implante ele pode ser feito em qualquer área que foi perdido. É claro que o implante, ele é um pino e ele precisa de sustentação para ficar estável, né? Então, tem que haver uma quantidade adequada de osso. E esse osso, ele pode ser restaurado em determinadas regiões. E também em áreas onde você tem uma quantidade menor, hoje, né, a gente fala de forma mais simples, tem novas tecnologias que façam com que você consiga fazer uma reabilitação com menos implantes ou com implantes mais estreitos para que você consiga, então, fazer a cirurgia e depois a reabilitação e a prótese sobre esse implante. E você em casa, quer participar do Check-up Saúde? Mande a sua dúvida. Vamos trazer agora a dúvida de um telespectador sobre o nosso tema de hoje. Eu sou a Andressa e gostaria de saber o que eu devo olhar no consultório. Bom, é muito importante que você faça com um especialista, né? Implante, ele não é um procedimento único, a gente tem tipos diferentes, técnicas diferentes, que podem ser de imediato, você pode restaurar esse dente ou não, né? Não existe uma coisa única para todo mundo, os tratamentos, eles são personalizados para cada paciente e você tem que avaliar, sim, qual é o implante, qual é o material que ele usa, qual a qualidade desse tratamento para que você tenha longevidade. Doutor, e agora vamos falar um pouquinho de clareamento? Clareamento é para todo mundo? Quais são os tipos de clareamento que existem? Todas as pessoas podem fazer uma avaliação se realmente eles podem fazer esse clareamento. Porque, em alguns casos, materiais restauradores ou materiais protéticos, artificiais, eles não sofrem ação dos géis clareadores, né? Isso é importante, porque muita gente tem a boca cheia de restauração, de resina, do amálgama, e o clareador não vai clarear esse material. Não. O amálgama, que é um material mais escuro, obviamente ele não tem ação, mas às vezes os dentes são restaurados com materiais da cor do dente, com resinas, e às vezes o paciente nem sabe que ele tem. Então, muitas vezes, ele precisa fazer uma avaliação técnica
porque o dente, ele pode sofrer ação do gel clareador, mas as restaurações não. Então, é muito comum o paciente clarear os dentes e depois ter que trocar restaurações. Ou, às vezes, restaurações artificiais, como porcelanas, normalmente elas não sofrem essa ação do gel clareador. Isso é importante, né, doutor? Que às vezes o paciente ele está fazendo um tratamento restaurador, está investindo lá, né, em remoção de cárie e fala, no final eu vou querer clarear. Então, não seria recomendado deixar o clareamento para o final. Exatamente. Isso tem que ser muito bem conversado com o profissional que está fazendo o planejamento estratégico, que muitas vezes é preferir fazer o clareamento primeiro para depois a troca das restaurações, né? Porque se você deixa para fazer isso por último, ele vai harmonizar a cor da restauração com a cor natural ou próximo da cor dos dentes que ele tem. E se depois for feito algum procedimento de clareamento, você pode ter alteração nessas restaurações, ter que ser refeitas, né? E também é muito importante, para fazer o clareamento, é um procedimento, entre aspas, estéticos, né? Então, é importante que a saúde bucal esteja em ordem também para poder receber esse clareamento. É muito comum, áreas de muita sensibilidade, às vezes, se o clareamento é feito previamente a essas restaurações, pode ter algum incômodo mais forte ou alguma sensação mais desagradável com o clareador, Muita gente, quando fala em clareamento, já tem medo de sentir dor e liga esse tratamento justamente a um desconforto. Vamos ouvir a dúvida do nosso telespectador. Eu tenho sensibilidade nos dentes, aí eu queria saber qual a melhor indicação de clareamento para me fazer. Esse profissional vai fazer a avaliação do qual o motivo que esse paciente tem sensibilidade, por que essa sensibilidade está sendo apresentada. Tem pessoas que mesmo tendo os dentes todos rígidos, sem nenhum tipo de alteração, tem sensibilidade com quente, com frio, mas é muito comum o paciente ter sensibilidade, muitas vezes, em áreas de retração gengival. A gengiva retrai, expõe ali o material que está abaixo do esmalte. O dente é composto de esmalte e dentina. E o esmalte ele é indolor, mas a dentina é uma parte do nosso organismo sensível. Então, às vezes, essa sensibilidade ela é dada por exposição dessa dentina. Então, é muito importante que, muitas vezes, essa exposição seja restaurada e seja feita uma adequação do gel clareador específico para aquele paciente. Então, nós temos clareamentos que são feitos no consultório, com uma técnica específica, com proteção gengival, porque o material não pode entrar em contato com gengiva, com os tecidos moles, e tem o tipo de clareamento que o paciente faz em casa. Normalmente, a técnica que nós empregamos, a técnica que melhor resultado tem, são a técnica combinada, onde você faz o procedimento no consultório com material específico, sob condições controladas, e aí é fornecido ao paciente um gel para que ele faça em casa. E esse gel, existem diferentes concentrações, e o paciente que tem uma sensibilidade exacerbada, podemos usar géis com concentrações menores para ser mais tolerável ao paciente. E também existem produtos que podem ser usados previamente à utilização do gel e posteriormente à utilização do gel, minimizando o possível efeito da sensibilidade. Então, sempre deverá haver um exame do profissional e uma adequação da técnica àquele paciente para tentar minimizar esse desconforto que pode ser, entre aspas, normal que ocorra. Perfeito. Vamos agora para um breve intervalo e na volta, mitos e verdades sobre os cuidados com os dentes. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Check-up Saúde, trazendo mitos e verdades sobre os cuidados com os seus dentes. Doutora Marta, implante é só para adulto? É só para idoso? Isso é um mito. Na verdade, o implante definitivo, ele é feito após os 18 anos. Mas alguns pacientes que perderam dentes precocemente podem fazer implantes temporários e depois serem substituídos na fase adulta. Então, isso é um mito. Você pode fazer em qualquer idade. Doutor Hércules, e a gente quer saber a verdade. Clareamento estraga os dentes? Mito. Clareamento, como qualquer técnica
preconizada por um profissional habilitado e devidamente homologada, não causa estrago nos dentes. Isso é um mito que deve ser abolido, não estraga. E a gente, na hora de escolher o creme dental no supermercado, tem lá aqueles cremes dentais branqueadores. Creme dental clareia o dente? Outro mito também, que o clareamento, para ser efetivo, ele precisa ser feito com técnicas e substâncias apropriadas que o seu dentista vai saber indicar precisamente para cada caso. Então, é muito complicado você falar que pastas clareiam os dentes. Na verdade, a pasta, como qualquer limpeza mecânica, remove muitas vezes algum tipo de mancha dos alimentos que ficam nos dentes e ela acaba limpando por uma ação mecânica, né? Doutora, e vamos falar mais um pouquinho sobre implante. É possível tirar o dente, colocar o implante no mesmo dia, já sair com os dentes novos na boca? Isso é verdade, mas é uma verdade parcial. Nem todos os casos pode ser feito assim. E muitas vezes você vê as pessoas vendendo um tratamento de você vai sair com certeza com seu dente na boca. E isso não pode ser realizado. Então, existe sim casos em que você pode fazer um implante e já colocar a prótese de imediato, e alguns casos que não, em que você tem que fazer enxertos ou colocar um implante e aguardar um período de cicatrização. Então, a melhor técnica não é aquela que é a mais rápida, é aquela que é adequada para o seu caso. Doutor, e as facetas de resina, elas duram menos do que as facetas de porcelana? Olha só. Tecnicamente, quando nós somos em facetas, nós podemos ter as facetas feitas em porcelanas, que são peças artificiais, que são feitas normalmente fora e são cimentadas na boca. E nós temos as facetas que são feitas também diretamente, como uma restauração que é feita diretamente sobre o dente. Então, materiais, normalmente resinas compostas, que você aplica uma camada diretamente no dente. Esse tipo de material, por características da sua estrutura, ele apresenta propriedades um pouco diferentes das porcelanas. E, normalmente, com o passar do tempo, devido a ser materiais de diferentes composições, as resinas podem sofrer mais ação do tempo do que a porcelana. Então, é possível que as restaurações ou as facetas de resina tenham uma deterioração um pouquinho maior ao longo do tempo, que não necessariamente precisam ser trocadas, mas pode ser que elas possam necessitar passar por algum procedimento de reparo, polimento, uma readequação, diferentemente das porcelanas, que têm uma longevidade muito maior. Aqui nós também temos um compromisso com a saúde pública. Você que depende do SUS está aí pensando lentes, facetas, clareamento, implantes. No SUS, você tem acesso a um dentista generalista nas unidades básicas de saúde e caso precise de algum tratamento reabilitador, como as próteses, isso varia muito de município para município. Por isso, se informe na sua unidade básica de saúde, nos centros de especialidades odontológicas e pelo SUS você não consegue tratamentos estéticos, mas sim reparar a sua saúde bucal, que no final das contas, gente, é o que importa. Eu agradeço muito a presença dos nossos especialistas. Obrigada, doutor Hércules. Eu que agradeço o convite e sempre à disposição. Obrigada, doutora Marta Salim. É sempre ótimo estar aqui, Alice, com você e com todos, tirando dúvidas. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Um excelente domingo para todos vocês e até semana que vem.